Boa noite, pessoal, seja muito bem-vindo, professor Vinícius Zago, com mais uma live. Hoje o nosso convidado é o Nestor, engenheiro agrônomo, pós-graduado na Exalc USP, e o tema hoje é manejo do solo para altas produtividades. Então, seja bem-vindo, Henrique, seja bem-vindo, Enio, seja bem-vindo, pessoal do agro, seja bem-vinda, Ana Peixoto. E o seguinte, pessoal, falem da cidade onde... Como é que tá o áudio aí? Tá bacana? Tô conseguindo escutar? Seja bem-vindo, Vivian. Seja bem-vindo, Thaís. Tá bacana o áudio aí, pessoal? Londrina, bacana. Seja bem-vindo, Henrique. E o seguinte, quem não me segue, possam seguir para acompanhar as nossas lives. A live de hoje com o Nestor é a nossa live de número 93, tá? Obrigado, Vivian. Seja bem-vindo, Gesley. Nós temos o nosso amigo Enio Navarini. Seja bem-vindo, Enio. Espero o Nestor aqui entrar. E como de costume, nós queremos colocar o conhecimento do agro popular, mas não significa dizer menos inteligente, para que tanto o público que seja do agro como aquele que não seja do agro possa ter um entendimento do como é que está a nossa agricultura em geral. E isso, pessoal, vamos interagindo. Aí tem esse aviãozinho aqui, turma, vocês vão apertando para que mais pessoas possam participar dessa live de hoje, que com certeza vai ser rebuscada com muitos conhecimentos. Esperar o Nestor entrar. Seja bem-vindo, Werlen. O Werlen é aluno nosso aí da UNA de Jataí, Goiás. Seja bem-vindo, Rodolfo. Rodolfo Schindler é o consultor da região de Chapadão do Sul. É Chapadão do Sul ou Chapadão do Céu, né, Rodolfo? Agora misturei aqui as cidades. Hoje nós estamos aqui um dia atípico, não significa dizer diferente, porque nós estamos aqui hoje na cidade de Teresina do Piauí. O estado do Piauí é um estado aí que está tendo uma fronteira agrícola bem forte, principalmente na parte sul do Piauí, ali em Bom Jesus, e com isso é aquilo que nós inserimos muito nas nossas lives. A agricultura ela locomove, ela é um agente locomotor para várias atividades econômicas, no comércio, setor de serviços, é aquilo que nós colocamos. O agro, ele movimenta. Opa! Nosso amigo Ivan Brucelli está presente aí, seja bem-vindo, Ivan. Juntamente com você, como os nossos amigos de Rio Verde. Seja bem-vindo, Thaís. E façam perguntas, tá, pessoal? Então, as dúvidas que vocês tiverem, podem fazer a pergunta. Aqui não tem cerimônia. Nós inserimos as perguntas da galera no momento adequado, na hora aprazível. Seja bem-vindo, César. Vamos lá, esperar o Nestor chegar. E como é que tá aí? Tá chovendo? Tá chovendo em Jataí? Porque aqui em Teresina teve algumas intensidades aí pluviométricas. Tá chovendo até razoavelmente bem por aqui. Aquela dimensão continental do Brasil. Chove na região sudoeste goiano. Aqui também no Piauí tá chovendo bem, principalmente ali na parte de Caxias. Opa, nosso amigo Nestor acabou de entrar. Nestor, na hora que você enviar o convite, eu aceito aqui e nós já começamos a live. Esperar o Nestor enviar o convite. Seja bem-vindo, Wender.
Então lembrando, pessoal, que a live de hoje vai ser manejo dos solos para altas produtividades. Opa, o Nestor já enviou o convite, ó. Professor, Tudo bem, Nestor? Tá conseguindo me escutar, Nestor? mente. Tá, a câmera tá bacana, o vídeo aí. Certinho, tudo certinho, professor. Ah, ótimo. Primeiramente, Nestor, é uma grande satisfação ter você aqui novamente. Já lhe considero aí um amigo nosso aí do meio do agro e um amigo que nós já agora, né, Nestor, já temos o contato mais direto. Começou ali nas redes, lá naquela época do LinkedIn que você anunciava as suas lives e por isso nos estimulou, sabe, Nestor? Hoje ser a nossa live de número 93. Então, seja muito bem-vindo, Nestor. Você é um cara que eu admiro bastante. Continue seu trabalho, que com certeza vai trazer muito mais informações para o nosso grande amigo produtor e também a galera que está na rede aí do agro, que é gigantesca. Então pode se apresentar, Nestor, para a galera que não te conhece aí, sinta-se à vontade. Ok, então, boa noite, né? Boa noite, Brasil, tá? É um prazer estar retornando, né? A bater um papo com o professor, né? O professor Vinícius aí, que começou devagarzinho, né, professor? Mas agora já está alçando grandes voos, né? Está de parabéns aí, né, professor? Pelo trabalho que o professor também vem fazendo, né? Tanto aqui na região, né? Como também a nível agora de Brasil, né? Uma satisfação, né? Estar retornando, né? E estar batendo um papo com o professor, tá? Para quem não me conhece, né? Meu nome é Nestor Takeshi Kasai, né? Sou engenheiro agrônomo, tá? Trabalho hoje na cooperativa comigo, aqui na região de Jataí, sudoeste do estado de Goiás, né? Estou aqui já por volta de 20 anos, né? E possuo canais aí, né? No YouTube, no Instagram, né? No LinkedIn, tá? E no Facebook, né? E agora também estou no TikTok. Ou seja, o agro não para, né, Nestor? Ah, não, né? É o agro que nos faz trabalhar dia a dia, né? Né? Porque é mais do que uma profissão, né, professor? Para mim, um compromisso social, né? Que é o de alimentar, né? As pessoas, né? Porque nada melhor do que produzir alimentos, né? E fazer esse trabalho, né, professor? Que é grandioso. Isso é, isso é, isso é verdade, Nestor. Ainda mais o seguinte, Nestor, o pessoal. Seguinte, pessoal, tem esse aviãozinho aqui, ó, vão apertando, né, Nestor? Para que Sim, mais pessoas possam participar aqui da live. Coloca aí a cidade. Posso fazer pergunta, né, Nestor? com Na hora que certeza. vocês acharem mais adequado. Aqui não tem cerimônia. E a primeira pergunta que vem é o seguinte, Nestor. Todo mundo fala em alta produtividade. Certo. O Nestor, que principalmente, ele não está só nos bastidores, tá, pessoal? O Nestor, ele vai no campo, ele vai em loco. O que você está observando, Nestor? Como é que está o manejo de solo, principalmente aí do sudoeste goiano? A gente, né, professor? A gente está passando por uma fase de transição, né? Eu acredito, né? Que até então, pouco tempo atrás, né, as nossas médias de produtividade, né, giravam em torno de 50, 60 sacas, né? Mais de uns anos para cá, né, eu falo isso em torno, acho que de 5 a 6 anos, né? A agricultura, né, e principalmente o Brasil, né, vem obtendo produtividade, né, muito acima do que a gente realmente esperava, né? Hoje, tem talhões, né, que a gente sabe que está colhendo 90, né, 100 sacas por hectare, né? Às vezes não é a média, né? Mas são talhões, né, dentro da propriedade que tem alcançando altas produtividades. É lógico, isso não é à toa, né, professor? E, e a parte, uma vez eu fiz uma live, Nestor, com o Renato do laboratório Solos e Planta. Aí fiz um questionamento que foi no seguinte sentido: Renato, as informações que tem principalmente aí sobre a adubação química já está saturada.
E ele me falou que não, Nestor. Você concorda com ele também, que a adubação do ponto de vista químico, ela ainda tem muitos pontos a evoluir? O que você tem a dizer, Nestor? Não, com certeza, professor, né? É, a gente está observando, né, que, por exemplo, mesmo a produção de solo, a calagem, né, que é praticamente o ponto inicial, né, para fazer a correção, certo? E para obter altas produtividades. Normalmente, utilizava-se para corrigir o solo, né, em torno de 3, 4, 5 toneladas. Né? Hoje, a gente está no outro patamar. Né? Hoje, as áreas são abertas em torno de 10, 12, 14 toneladas por hectare. Né? A gente vê que tem dado resposta. E outra, é, mesmo as produtividades da soja, né? Quando a gente fazia a recomendação, girava em torno aí de 60 sacas, 70, né? Hoje as produtividades são muito maiores, né? A gente vê a área de primeiro ano aqui, que o produtor, né, quando fala que colheu 60 sacos, a gente já fica meio frustrado, entre aspas. É lógico, né? Para colher bem, né, professor? São muitas variáveis, né? Para você Isso. alcançar o resultado final, né? Eu fico, às vezes, meio entristecido quando algum produtor fala, eu usei determinado produto, né? E colhi 3, 4, 5 a mais, né? Porque para você alcançar o resultado final, né? É a somatória de todo um trabalho, né, professor? É ali que foi plantado com uma semente adequada, né? Foi feito um manejo também de forma adequada, certo? Choveu também na hora certa, né? Então, eu acredito que não deve estar direcionando para um ou outro produto. Para colher bem, é um conjunto de fatores, né? Para lá no final ter o resultado, certo? Não adianta ela. Jamais podemos desprezar as outras ações. Olha, o nosso amigo Antônio Flávio, ele fez a seguinte, ele é de Roraima, ó, Nestor, de Roraima aí, ó. Jamais podemos desprezar as adubações minerais advindas da industrialização. É isso mesmo, Nestor? Também eu concordo com ele, né? Ainda mais na agricultura moderna, né? A agricultura, é lógico, né? Uma agricultura que tem o dever, né, de produzir em massa, né, professor? A gente sabe, né, que a adubação orgânica é boa, né? Por exemplo, em termos de volume, né, não consegue atender todos os produtores, né? Ela vai servir, sim, com complemento, né? Ou então em áreas menores, né? Mas a partir do momento que são áreas a nível comercial, né, não tem como ainda, né, não utilizar, né, as adubações aí minerais, né, professor? E até voltando também, né, professor? Antigamente a nossa recomendação, né, era em cima de 50, 60 sacas, né? Hoje 70, 80, até mais, né? Então as adubações aumentaram também, né? Porque no caso aí o grão, né, acaba exportando mais nutrientes também, certo? Aqui tem uma galerinha entrando aqui, o Jonas é consultor na região de Jataí, Leonardo Sarques, tem alguns alunos da UNA também estão presentes, Nestor. E nós agradecemos a Agrovita, ela está apoiando as nossas lives, Nestor. É uma empresa de mecanização, o CEO é o Fernando Rossato, acho que você deve conhecer. Então, então a galera, o produtor, que quiser aumentar, como o Nestor colocou muito bem, a questão da produtividade, procure a Agrovita e também o laboratório Solo e Companhia, no sentido de fazer não só as avaliações químicas, físicas e biológicas. Então, dentro dessa parte química, Nestor, vem algo assim que às vezes me preocupa, que é principalmente as propriedades, a qualidade física do solo, Nestor. Porque, na verdade, a agricultura hoje, como você colocou muito bem,
nós não podemos separar a química, a física e, logicamente, a biologia. O que você está notando, Nestor? Principalmente da física do solo. Para um solo produzir bem, né, professor? Ele tem que estar muito bem equilibrado, né? Tanto a parte química, física e biológica do solo. Né? Com certeza, né? A parte física também é muito importante, certo? Principalmente, né, em áreas aí onde já vem de muito tempo, né, a agricultura, né, com o passar do tempo, né, com as máquinas, né? Então, querendo ou não, né, professor, acaba ocorrendo então a compactação, né? E fora a compactação, ainda vem a erosão, né? E diversos outros fatores. Né? Aí, uma forma que está melhorando, né, esse manejo, né, é através de fazer um estudo, né, um levantamento, né? Da mesma forma que se faz com análise química, também fazer um levantamento, né, na época adequada, né, com equipamento adequado, como, por exemplo, o penetrômetro, né, para estar fazendo também um levantamento, né, da parte física do solo, né, porque às vezes, quando ocorre um veranico, né, ocorre aquelas manchas, né, no meio dos calhões das lavouras, né, que às vezes pode ter, às vezes, ataque de alguma praga, né, às vezes doença, né, como também pode ser uma área que esteja compactada. Né. A essas áreas onde está compactada, com certeza o sistema radicular não vai se desenvolver, certo? Né? E são as primeiras áreas também a sentirem, né, no meio do talhão. Né? Por isso que também é importante, né, professor, fazer esse levantamento físico do solo, né? Porque, querendo ou não, tem as porcentagens lá, né, de acordo com a compactação, né, que pode estar tirando a produtividade do produtor. Né? Aí uma forma, né, de minimizar, né, essa compactação, né, normalmente o pessoal tem utilizado assim, na prática os esterificadores de solo, né, fazendo com que ocorra a desobstrução da camada de 0 a 20, 0 a 30, né? Tá? Para ter uma melhor oxigenação, né? E infiltração da água e do sistema radicular também, né, professor? Agora, tem também, né, um manejo físico que daria para fazer também, né, com as plantas de cobertura, né, professor? Sim. Principalmente ali a braquiária, né, que tem entrado aí, né, muito bem, né, tem encaixado muito bem, né, aí nesse manejo aí de descompactação de solo, tá, professor? Eu até ia comentar, né? Fica à vontade, Nestor. Não, tá ok. Teve algumas áreas já que, por exemplo, aí entrou tanto a parte física, né, quanto a parte química do solo. Né? É uma área de um produtor que a gente acompanha, né? Que, por exemplo, como era uma área já com muitos anos de plantio direto, certo, professor? Então, de 0 a 10, certo, centímetros, né? Estava tudo bem equilibrado, né? Até para os níveis tudo alto, tanto de cálcio, magnésio, fósforo, potássio, né? Só que com de 10 a 20 já bem menos, né? Uns índices bem inferiores, tá? E de 20 a 40, então, mais baixo ainda, né? Então, resolvemos, então, fazer o manejo, né? De entrar com uma grade de 36 polegadas, né? Para começar o regulamento do solo, né? Fazendo, então, a correção, né? De baixo para cima, né? Não, né? Uma vez que esse solo já era um solo assim, com pelo menos aí 20 anos de agricultura. Tá? Aí fizemos todo o procedimento, né? Só que na prática mesmo, né? Eu não achei muito o retorno, né? Não foi o que a gente esperava, viu, professor? Tá? Porque a gente pensa, né? Que fazendo desse jeito, né? A gente vai conseguir, a curto prazo, né? Fazer a correção. Mas é um trabalho muito lento, viu, professor?
entendeu? A gente, até hoje, né, os níveis ainda não chegaram, né, aos níveis que a gente deseja, tá? Por isso que agora, né, com essas novas aberturas diárias, né, os produtores, né, e até tecnicamente, a gente vem trabalhando, né, com grades aí de 34, 36, 42 polegadas, né? Porque o certo, né, quando for fazer já as áreas de abertura, né, o ideal é começar de baixo, né, professor, para cima. Sim. Porque anteriormente, né, a gente abria área com grade de 28, né, polegadas, né? Então, o que acontecia? O solo de 0 a 10, né? E normalmente as adubações depois são todas superficiais, né? Entendeu? Então, normalmente, essas áreas já consolidadas de plantio direto, né? Normalmente, de 0 a 10, né? Está tudo bem corrigido, né? Os níveis tudo altos de nutrientes. Enquanto que de 10 a 20, né? Já não está com os níveis adequados. E de 20 a 40 também. Né? Aí o que acontece? No ano que chove bem, né? A gente não vê tanta diferença. Mas no ano que chove pouco, né? O sistema reticular já demora mais para descer, né? Então a gente já começa a notar, né, que nem tudo está perfeito. Né, então, agora, nessas novas áreas que a gente tem aberto, né, a gente já Sim, está sim. começando, né, jogar o calcário mais embaixo, né, e fazendo a correção, porque depois que o sistema está pronto, né, com anos e anos de palhada, né, para você virar toda aquela palhada, né, professor, é complicado. Né? Ah, com certeza. É um implemento aí que realmente demanda uma carga de atividade, né, Nestor? E vem aquela questão, como as cultivares, o teto produtivo está aumentando, a questão principalmente da expansão radicular, né, Nestor? Subsuperficial, camadas mais profundas, para que a raiz. Tinha um professor meu que falava que a raiz é a boca da planta. Com Então certeza. precisa implementar, absorver esse nutriente uma camada mais profunda, né, Nestor? A gente vê principalmente que o porte aéreo das plantas está menor, a parte radicular ela está mais profunda, mas o seguinte, tem água, beleza, mas se não tiver oxigênio, Nestor? Com certeza, né? Não vai se desenvolver, né, professor? Né? Porque o solo, né, além da água, né, também necessita de ar também, né? Né, professor? Tá. E, professor, e nessa situação, né, a gente tem trabalhado bastante com a braquiária, né? Porque aí o sistema radicular dela, né, consegue também se aprofundar, né? E também consegue levar, né, os nutrientes para as camadas, né, mais inferiores. Né? E outra coisa, né, professor? Não sei se o professor deve ter ouvido também falar, né? E é o ideal, né? Quando a gente vê, por exemplo, uma planta de cobertura, né? A gente, além, né, de, de a palhada, mais importante que a palhada, né, professor? O senhor sabe o que é, né, professor? É o sistema, Uhum. é o sistema radicular. Né? Sim, sim, sim. Uhum. Porque ali no sistema radicular, né, que vai conseguir aumentar realmente, né, o teor de matéria orgânica. Tá? Porque aquela palhada que fica para cima, né, professor, até ela se decompor e entrar, né, em mistura ali com o solo, né, vai anos e anos, né, professor? Agora, o sistema radicular que está lá embaixo, né, das plantas, né, que vai, entre aspas, assim, apodrecer, né, vai acabar virando matéria orgânica. Eu estava vendo até um estudo, né, professor, de um pesquisador da Embrapa, né, que fala para subir, por exemplo, 1% da matéria orgânica, né, pode resultar, né, em torno de 10 até 12 sacas a mais de soja. Tá? Só que para o produtor, né, ou para a natureza aí, né, de agricultura, né, entre palhada, né, e plantas, né, demora até em torno de 40, né, até 50 anos, né, para aumentar 1%, né, da matéria orgânica. Né? Por isso, o solo, né, produtivo, né, tem que ter bastante matéria orgânica. Né? E isso aí se faz aí com muita palhada, né? Uhum.
cobertura, né, e todo o manejo. Porque vem aquela questão, né, Nestor? A planta, principalmente, como você colocou bem no começo da live, que é o agro, ele tem seu caráter principalmente social. Então, dentro desse caráter social, as cultivares ela tem que ter um teto produtivo maior. Então, a exportação de nutrientes é maior. Então, com isso, tem que ter uma carga de fonte no solo também para a próxima safra. E, como você comentou muito bem, para aumentar um centimol de carga, por exemplo, de um potássio, de uma safra para outra, isso não é fácil, né, Nestor? Então, o produtor ele tem que ter essa visão, Nestor, de médio a longo prazo, seria isso mesmo? Não, com certeza, né, professor? Porque cada vez né, os materiais aí, né, vem produzindo mais, né, ele vai estar extraindo mais ainda do solo, né, professor? Tá? E, por exemplo, o solo, querendo ou não, né, professor, é uma poupança, né? Você aplicou, né, o fertilizante, né, ele vai estar no solo, né? E dali que vai dar, praticamente a caixa, né, que vai proporcionar para você altas, altas produtividades, né, professor? E às vezes é um ano que sobe bem, você está com material bem produtivo, mas se não tiver nutrientes no solo, né, não vai conseguir produzir. E uma vez eu estava com o Rossato, Nestor, lá no campo. Por isso que é bom o seguinte: não significa o Nestor tá aí para fundamentar que a teoria ela é desnecessária. Muito pelo contrário. A teoria só existe porque alguém alicerçou na prática, experienciou. Então nós estamos observando, Nestor, uma folha com uma desuniformidade. Então aquilo ali é uma característica de déficit de boro. Então, o que nós podemos caracterizar, Nestor? Como é que está o manejo aí dos micronutrientes? Porque tem a teoria da lei do barril, lembra da lei do mínimo, né? Será que essa lei do mínimo ela está sendo respeitada, Nestor? Né, professor? Para atingir altas produtividades, né, professor? Aí praticamente é o ajuste fino, né? Porque nessas áreas, principalmente aí mais produzidas, né? A gente sabe aí que o cálcio, né, o magnésio, o fósforo, o potássio, está em níveis adequados, né? Mas o que realmente pode estar alimentando, né, professor, são os micronutrientes, né? Micronutrientes. Mas agora, né? Isso. Mas agora a gente vê, né, que os produtores também que querem, né, alcançar altas produtividades, né, e sair, né, daquele manejo mais tradicional, né, passa então nesse ajuste fino, né, professor? Que seriam aí os micronutrientes, né? Principalmente boro, né, professor? Manganês, zinco, cobre, né? E a gente pode ver, né, que até então, né, poucos produtores, né, davam atenção aos micronutrientes, né? Hoje em dia, né, todos os produtores já fazem um manejo, né, voltado principalmente a micronutrientes, né? E antes ela estava mais, principalmente aí a cultura do feijão, né? Hoje a gente vê, né, que grande parte, né, dos produtos utilizados para feijão, né, estão todos migrando também para a cultura da soja, né? Só para citar alguns exemplos, né, por exemplo, o mato purificado, né, sulfato de magnésio, né, e tantos outros, né? Isso, e o que você verifica, Nestor, é uma região altamente tecnificada, que nem agrícola, que é o sudoeste goiano, principalmente aí na Tecnoshow, que foi o evento que teve aí na última semana de março, trouxe muitas novidades, principalmente alicerçado com a bioanálise, Nestor, principalmente com ácidos orgânicos, ácidos úmicos, nós temos aí a beta-glicosidase. Aí eu queria saber de você o seguinte, Nestor, os experimentos que você acompanha, logicamente a biologia dos solos ela não vai vir substituir a física e muito menos a química, mas é um raio-x.
Então, é uma diretriz aí que vai aumentar a produtividade para o produtor, Nestor, ele delimitando bem como que está o comportamento da biologia do seu solo. Praticamente, né, professor, esse, né, em relação à parte biológica do solo, né, seria a parte ainda que falta, tem muito caminho ainda, né, a ser percorrido, né, professor? Mas é o caminho, né, eu acredito bastante aí na parte biológica do solo, né, agora que já temos também laboratórios, né, especializados, né, em fazer esse tipo de análise, né, é mais uma ferramenta, né, que compõe também, né? Além da parte química, né? E da parte física, né? A parte biológica, né? É sem dúvida alguma, né? Muito importante, né? Para se atingir aí alto sucesso produtivo. E a gente fala, né? Não só da parte aí, não só em termos de solo, né? Como também, né? Em termos de insumos, né, professor? Em termos de produtos, né? Biológicos, tanto aí no controle de pragas, né? E doenças. Né? Por exemplo, a gente vê também em relação aos biológicos, né? Por exemplo, o controle aí, até mudando um pouco de assunto, né? Mas voltando em relação aos biológicos, né? A gente vê aí, por exemplo, em áreas que os produtores vêm trabalhando aí com fungo de solo, né? Visando o controle de mofo branco, né? Esse ano foi um ano que teve muito mofo branco, tá? Algumas áreas onde os produtores já vêm trabalhando, por exemplo, com o tricoderma, tá? Com esse manejo, né? Os produtores que tinha histórico, né? Mas todo ano vem acrescentando o tricoderma no solo, né? Praticamente não teve, né? A pressão de mufo branco, né? É o resultado, né? Esse resultado aí do biológico, né? Que está fazendo esse efeito, né? E também no controle da cigarrinha, né? Que normalmente os produtos, né? Químicos, Sim. às vezes os residuais são baixos, né? A partir do momento que você coloca lá, né? Uma hectare, né? Ou uma botella, né? A reentrada, né? No talhão, né? Acaba sendo maior, né? O período, né? Para estar reentrando, né? Ao contrário, se fosse químico, né? Normalmente, né, as reentradas nos talhões eram mais próximas, né? Então, aí, os biológicos, né, dando aí residual, né, para o controle aí da cigarrinha, né? Só para estar complementando. Viu, professor? E a galera está colocando aqui o Daniel Nascimento. Olha só, antes a visão era só macro. É o que ele está colocando aí, Nestor. Ó. Agora os micronutrientes que fazem alavancar a produção juntamente com os macronutrientes. A questão da proporção, porque hoje, principalmente, tem a importância dessa proporção, né, Nestor? Assim, da relação de cálcio, magnésio, a relação principalmente de enxofre com nitrogênio. Então, esse equacionamento dos nutrientes, que são as adequações da adubação satisfatória para o histórico de determinada região. Seria isso mesmo, Nestor? Com certeza, né, professor? Aquele gráfico, né, do mala volta, né, que Sim. praticamente faz parte no nosso dia a dia, né, quando normalmente, né, aumenta principalmente quando se faz, né, a calagem, né, normalmente o que ocorre é o quê? Aumenta os teores de cálcio e magnésio, né, consequentemente, né, os micronutrientes, né, a tendência é diminuir, né? Então, normalmente, quando se faz a calagem, né, é imprescindível também, né, fazer a correção também dos micronutrientes, né, professor? Tá? E o boro, né, tem sido um elemento aí, né, que normalmente, né, é característico do cerrado, né? Dificilmente a gente vai ter alguma área, né, com o boro no nível adequado, né, ou alto, né? Normalmente o boro, né, aqui no cerrado, né, dificilmente a gente vai encontrar um boro, né, com nível adequado, né? Somente em áreas assim que o pessoal vem trabalhando, né, bem direcionadamente, né, para atender, né, esse micronutriente, tá? Agora, se não estiver fazendo, realizando, né, um trabalho assim direcionado, né, com certeza, né, o boro, né, vai estar baixo, né? Porque o pessoal tem que dar muita atenção, né, principalmente a fósforo, né,
e potássio, né? No caso Fosfopotássio. no caso do milho, nitrogênio, né? Mas, né, agora tem trabalhado com micronutrientes, certo? Tá? Eu estou vendo aqui também o Fernando, né? Também está aqui na live. Um prazer estar aqui. Seja bem-vindo aí. Nestor, eu noto que o produtor, talvez eu possa estar enganado, pelos poucos que eu já comentei. Eles têm muita atenção aos micro, principalmente aí o nosso querido Witt, ele anunciava muita importância do boro, tanto que ele fez a seguinte colocação, que logo logo o boro vai ser um macronutriente devido à grande quantidade, principalmente que tem que estar alocado no solo e que a planta precisa. Por quê? Porque a demanda energética da fisiologia da planta hoje é muito mais intensa do que na década de 90, né, Nestor? Na década de 2000, e com isso o requerimento, principalmente do boro aí, ele tem que ser acentuado da mesma forma. Seria isso, né? Com certeza, né, professor? Hoje, né, a gente tem feito muitas lives, né, e acho que a principal fonte, né, de boro, né, que tem dado mais resultado, né, é a aplicação do boro, né, da Ulexita, né, que é feito a lanço, né, na área total. E aí depois tem também complementações, né, professor? Com ácido bórico, né? Ou com outros também, outras fontes aí, né? Foliares, né? Tá? E o boro também, né, professor? O objetivo do boro, né? É ir para o solo, né? Uma vez que ele E, é imóvel na planta, né, professor? e essas áreas de abertura que você comentou aí, Nestor, adotando principalmente a calagem aí em 13, 14, 15 toneladas, é, é algo a curto prazo, é algo que a médio e longo prazo, principalmente essa quantidade, possa ser diminuída? O que você poderia verificar, principalmente ao manejo ser adotado? Numa área recém-aberta ou uma área de transição que era pecuária e agora está sendo estabelecida principalmente com lavoura? Professor, aí o que vai demandar, né, essa complementação, né, são as análises, né, professor? Porque, querendo ou não, né, essa quantidade que normalmente nós estamos colocando, né, ela de um ano para outro, né, só parte, né, que reage, né, professor? Tá? Durante 2 a 3 anos, né, parte do calcário ali, né, vai estar ainda em reação, né, professor? Porque não adianta nada, às vezes a gente abrir, né, solo, por exemplo, agora em maio, junho, né, e for plantar, por exemplo, em outubro, né? Se não tiver umidade, né, do solo, né, se for chover somente, por exemplo, a gente abre e agora, né, em junho, por exemplo, maio, junho, né? Praticamente agora as chuvas são bem escassas, né? Praticamente tem lugares que nem chove, né? Então não adianta a gente jogar o calcário, né, fazer incorporação, né? Porque se não tiver umidade, né, ele não vai estar em reação, né, professor? Tá? Praticamente é igual o pessoal fala, né? É igual tomar um sorrisal, né? Se não for tomar, né? Sem dissolver na água, né? Entendeu? Né? Então, tá dando um pouco de noção, professor? E principalmente, Nestor, você falou a questão da análise que vem do laboratório. Aí me veio a seguinte colocação. A questão da coleta. Será que essa coleta, ela realmente, Nestor, ela tá sendo feita de uma forma coerente? Ela está sendo feita com um padrão que realmente tem que ser o padrão ali adequado, verificando as diferenciações do talhão, sabendo se aquele talhão tem uma nuance ali do nitossolo, por exemplo, com argissolo, ou com o próprio latossolo. Você verifica alguns erros ainda, Nestor, de amostragem que pode interferir nessa análise, que pode interferir na adubação? Professor, não tem como, né, professor? Uma boa
amostragem, né, vai refletir, né, professor, numa boa recomendação, né? Não tem como, né? Às vezes uma coleta errada, né? é, Conseguir fazer uma boa recomendação, né, professor? Por isso que é de suma importância, né, e muita responsabilidade, né? A partir do momento que a gente está coletando, né, o solo, né? Porque a partir dali, né, que vai sair todo o investimento, né? O produtor vai estar depositando todas as fichas, né, naqueles resultados, né? E também os técnicos, né? Então, por isso que é de suma importância, né? Eu acredito, né, que hoje existem grandes empresas, né, e grandes profissionais também, né, que acho que a qualidade aí é fundamental, né? E, né, professor, eu acho que é muito interessante, né? E aí o uso, né, da agricultura de precisão, né? Hoje, né, não tem como, né, a gente for abrir uma área, né, baseado na média, né, professor? Né? Porque a agricultura de precisão, né, não é para mim economia, né? É a gente usar, né, os insumos, né, de maneira adequada, né, aonde estiver precisando, né, professor? Porque até então usava-se muito a média, né? Coletava as análises de solo, né? Pediu, por exemplo, 5 toneladas, né? No outro lugar pedia 4, 3, né? Aí o produtor falava, não, vamos usar 5 toneladas, né? Até os técnicos também recomendaram, não, vamos usar 5 em tudo, né? Mas sempre, né? Estava ocorrendo a desuniformidade, né? Porque onde estava bom, né? Talvez ia receber mais ainda, né? E onde estava pouco, né? Estava recebendo a mesma quantidade, né? Então, com a agricultura de precisão, não, né? A gente vai usar os insumos, né, de maneira adequada, né, onde realmente está precisando, né, professor? Eu acho que é de suma importância, né? Hoje a agricultura, né, eu acho que tem necessidade, né, de partir aí tudo, né, para a agricultura de precisão. E até o Antônio ele fez a seguinte colocação: é necessário aplicarmos com mais frequência a técnica da nutrifisiologia nas culturas agrícolas. Olha só, Nestor, antigamente era tudo separado, fisiologia, da parte botânica, e hoje não, está tudo integrado, não é isso, né, Nestor? Com certeza, né? O professor Fernando Warpchowski, né? Que também acho que faz parte ali do grupo da Exata, né? Que é um grupo altamente técnico, né, professor? Ele também faz parte, né? Eu já estive fazendo live com ele, né? É um mestre, né? Ele, inclusive, dá consultoria em diversos países, né? Eu acho que ele é o cara, né? Para estar discutindo esses manejos, né? Que é de suma importância, né? A parte nutricional, né? Com a parte aí fisiológica, né? Da planta, né? E tem tudo a ver, né? É um termo assim novo, né? Mas é coisa que a gente já vinha relacionando, né? Mas é um termo novo, né? Que acaba com certeza, né? Estando diretamente ligado aí, né? Para estar atingindo aí altas produtividades, né? E algo que eu achei muito pertinente, por isso que a live que nós estamos fazendo aqui, eu não fiz uma printada antes de perguntas com o Nestor, as perguntas elas vão surgindo de forma natural. Aí, pessoal, tem esse aviãozinho aqui, vão apertando para que mais pessoas possam participar da live. O que você colocou que eu achei muito pertinente, Nestor, é a questão do talhão. Porque algo é ter definido um talhão lá da Exalc USP, e você adequar esse talhão pelo quadrante para ter principalmente, como você colocou muito bem, essa questão da média, que na verdade a média ela não corresponde à realidade. Ter também aquela questão, sabe, Nestor? Qual talhão seria adequado para a região do sudoeste goiano? Para atender a especificidade da produtividade do produtor. Eu acho que isso carece de uma pesquisa. Você concorda, Nestor? Principalmente de saber qual talento seria adequado aqui para o Sudoeste, porque aí vai incrementar mais dados, vai incrementar mais levantamentos, e com isso o produtor vai ter tomadas de decisões mais assertivas.
né, professor? É porque, querendo ou não, né, professor, existe muita variabilidade, né? Mesmo aqui, né? Mesmo, tem produtores, por exemplo, que plantam, por exemplo, 30 hectares, né? É uma área relativa pequena, né? Mas, às vezes, nesses 30 hectares, né, tem dois, até três tipos de solo, entendeu, professor? Né? Por isso, né, que mesmo em áreas pequenas, né, para a gente fazer um ajuste fino, né, a gente conseguir equilibrar ele, deixar ele bem uniforme, né, professor? Eu acho que vai muito tempo, viu, professor? Por isso que eu acho que a agronomia, né, professor, é, é desafiador, né? Porque não existe receita de bolo, né, professor? Cada caso é um caso, né? E a gente está aí, né, para tentar, né, minimizar, né, essas diferenças, né, professor? Mas cada região, né, demanda aí muito trabalho, né, muito estudo, né? Até eu acho que em termos de plantas de cobertura, né, a gente, né, ainda, o cerrado ainda carece aí, né, de muitas opções, né? Principalmente, lógico, né, a gente não tem as chuvas, né, igual no sul do país, né, igual o Paraná, né, igual São Paulo, né, que já algumas regiões já tem algumas chuvas, né, no inverno, né, já tem mais opções, né, igual o Rio Grande do Sul, né, que chove, né, no inverno, né, então tem muita opção, né, em termos de plantas de cobertura. Aqui na nossa região, né, professor, agora que a gente vê, né, os produtores aí, né, fazendo alguma coisa com mix, né, que é também interessante, né, mas no entanto, né, eu acho que ainda nossa região, né, o Cerrado ainda carece, né, de mais trabalhos, né, em relação aí a opções, né, para plantas de cobertura, né, professor? A gente tem ficado, é lógico, a braquiária, com certeza, né, é uma espécie, né, que tem trago bons resultados, né? A gente tem visto, por exemplo, que apesar, né, que grande parte seja a braquiária rusiviense, né? Outro dia eu tive fazendo uma live com o Sacô, né? Henri Sacô, tá? Ele tem feito, por exemplo, né? Ele tem feito a mistura da Piatã, né? Com a rusiviense, né? Porque a Piatã, em termos de massa, né? Ela dá mais massa, né? Que a rusiviense, né? E a relação CN dela também, né? Ela demora mais para se decompor, né? Principalmente aí em solos aí, né, de textura arenosa, né, professor? Então, é bastante importante, né, a gente ter mais opções, né, daí de plantas de cobertura. Não sei se o professor tem visto aí também, né? Sim, sim, eu noto exatamente isso que você colocou, Nestor, de ter mais diversidades, aí, de mais forrageiras e mais estudos. Por quê? Porque aí o produtor ele acaba tendo uma amplitude de visões. Por exemplo, a braquiária, estratificação ali física, a crotalária, adubação nitrogenada. Então, cada uma é como se fosse um soldado, né, Nestor? Um soldado com diferentes armas, ou com diferentes defesas. Quer dizer, uma adubação verde vai proteger contra o inseto, contra uma praga, vai adubar o solo de forma nitrogenada, vai fornecer maior contingente de matéria orgânica, como o Nestor comentou muito bem, né, Nestor? Não é algo que vai ser acrescentado de um dia para a noite, de uma safra para outra. É algo que tem que ser trabalhado, conquistado. Para isso, ter o manejo certo não existe, né, Nestor? Ah, não existe, né, professor? Às vezes o que funciona bem no produtor, né, vizinho, né, para ele já não funciona, né, professor? Tem que ver todo o histórico da área, né, os equipamentos que ele possui, né, né, professor? Acho que não dá para ficar copiando, né? Acho que cada produtor, né, já tem que ter, né, a sua visão, né, para estar realizando aí o seu manejo, né? Eu quero aí também agradecer a presença do professor Giliard, tá? Que é do Paraná, tá? Seja E a gente vai bem-vindo, estar professor. então aí na semana que vem eu vou estar batendo um papo com ele, tá? Na quarta-feira, dia 19, tá? A gente vai estar conversando aí sobre controle
plantas daninhas. E plantas daninhas aí é um tema bem desafiador, viu? Essa live eu quero assistir, viu, Nestor? Não, perfeito, professor. Está convidado, tá, viu, professor? Aí o Antônio Ah, falando também, né? A médio a longo prazo, né? Em relação aí a acho que em relação às plantas de cobertura, né? Outro, sim. até na Tecnoshow também eu acabei encontrando também o Xund, tá? Também estava lá na feira, tá? E o trabalho também que ele vem desenvolvendo, né, em solos arenosos, né, com o trabalho do estilosantes, né, que também tem dado bons resultados. E o seguinte, pessoal, é que quem está me seguindo, posso seguir também o Nestor. Como eu falei bem no começo, o Nestor ele foi um dos precursores da atividade das lives, me estimulou e nós estamos aqui porque o agro ele tem que ser compartilhado o conhecimento. E então acompanhe as lives do Nestor, acompanhe as nossas lives. Nós estamos fechando hoje, Nestor, nossa live de número 93. Então é sempre bom ter uma personalidade do agro que nem você, trazendo sempre novidades, trazendo sempre algo a ser acrescentado para o produtor. Aí eu queria que você, Nestor, juntamente com as empresas que nos apoiaram aí, a Agrivita, em termos de soluções integradoras, pessoal, procure esse pessoal porque eles aumentam a produtividade de soja. E procurem também o Solo e Companhia, no sentido de ter uma melhor avaliação física e químico-biológica. Nestor, mais uma vez, obrigado pela live, por você ter disponibilizado o seu tempo, que eu sei que o seu tempo é muito corrido, Nestor, e que você possa fazer aí as suas considerações finais. E mais uma vez aqui, nós aqui do público Professor Vinícius Agro, juntamente o público que me acompanha e que te acompanha também, nós agradecemos aí essa grande noite, com essa grande aula que você concebeu para nós. Que é isso, professor. Para mim é um prazer, né, estar conversando com o professor, né, tá? Só quero também estar respondendo aqui, ó, Fica à ele, vontade, Nestor. né, ele perguntou, professor, no caso do boro, né, qual a melhor fonte? Ácido bórico ou olexita? Eu já tinha comentado, né, professor, que no caso é a olexita, tá? A fonte de boro, né, tem dado mais resultado, né, a nível de campo, né, na prática, é a olexita, né? O ácido bórico vai entrar como complementação, né? Mas é uma ótima fonte também, né? De custo-benefício bem atraente, né? Que vai dar resultado também, né? Mas a correção mesmo, né? A elevação ideal, né? É com a olexita, tá bom? Viu, professor? Não, então, é sempre uma honra, né? Estar com o professor, tá? Nós, né, professor, que vamos também estar junto, né, professor? Professor, em relação, no curso aí, né, professor, de especialização em fertilidade do solo, né? O professor ia comentar, não sei se passou batido, né, professor? Pode falar da pós aí, Nestor, que a gente quer trazer para a Jataí, ó, para a galera E, ficar animada, né? Que a gente vai trazer uma galera fera, não é isso, né, Nestor? com certeza, né? O professor que é o coordenador, né, do curso aí de especialização em manejo em fertilidade do solo, né, professor? Vai estar fazendo, né, para Jataí, né, com aulas presenciais, né, professor? Parte, Presenciais. parte presencial e parte também à distância, não, professor? Online, não, só presencial. Isso vai ter uma pequena parte que os alunos vão fazer atividade de forma híbrida, porque vai ser uma pós de 14 meses, uma pós rápida, voltada para o mercado, em que principalmente quem for fazer parte vai executar um projeto que já desempenha na sua empresa. Então facilita, né, Nestor? Ah, não, com certeza, né, professor? Com certeza, né? Porque hoje, para se diferenciar do mercado, né, professor, é, tem que ter, né, além de informação, né, de qualidade, né, tem que ter também, Qualidade. tem que também ter alguma especialização, né? Quanto mais especialização, né, quanto mais informação, né, quanto mais título que você tiver, né, ali vai estar o diferencial seu, né, professor? Porque profissionais tem
né? Tem muitos bons também, né? Com certeza, a maioria, acredito eu, que são bons, né? Mas para se diferenciar, né, professor, tem que ter, né, algo a mais, né, professor? E o Guilherme colocou muito bem aqui, Nestor. Amanhã vai ser minha estreia aí na Sucesso no Campo, no canal Solo Fértil, às 19 horas. A galera pode entrar no site da Sucesso, www.sucessonocampo.br, www.sucessonocampo.br. Lá vai estar, Nestor, o ícone lá, aonde a galera vai assistir a nossa primeira entrevista com o doutor Vinícius Oliveira, coordenador da UNA. Então vai ser amanhã, às 19 horas, a estreia pela televisão Milagro, pela TV Milagro, através do canal Solo Fértil. E logo, logo o Nestor também vai estar lá, né, Nestor? Já te convido de antemão para estar como um dos futuros entrevistados ali no canal Solo Fértil, Nestor. Não, perfeitamente, o convite está aceito, viu, professor? Pode me chamar que a gente vai estar lá. Tá bom, professor? Obrigado também, viu, professor, mais uma vez, né? Tá? Boa noite, tá? Prazer estar batendo papo com o professor. Nós que agradecemos, lembrando, Nestor, que essa live vai ser salva, gravada. Vou enviar um convite, você aceitando, vai ficar no seu Reels, para que as pessoas que não puderam assistir, eu não sei qual o problema que elas puderam ter, elas possam ter essa nossa companhia aqui. E muito obrigado, Nestor. E muito obrigado a galera que nos acompanhou. E lembrando, pessoal, que o agro não para. Obrigado, viu, Nestor? Boa noite, Brasil. Boa noite.